assistindo do YouTube, também falem de onde que vocês são e se tá tudo bem com vocês. Boa noite, tá tudo bem? Sou de Recife. Sextou, né, gente? Que prazer ter vocês aqui comigo numa sexta-feira. Afinal de contas, não é todo mundo que tá disposto a isso. E é lógico que, pra quem já me acompanha há muito tempo, sabe que nada nessa vida eu faço de maneira não intencional. Então, se eu tô fazendo sobre capital erótico numa sexta-feira, é lógico que tem motivo pra ser numa sexta-feira e é lógico que tem motivo pra ser a última, porque é óbvio que é a melhor de todas. E é a maior dúvida que vocês têm. Então tem uma galera do YouTube que é de BH, Mesquita, tem uma outra galera que é de Campinas, São Paulo. Pra quem é de Campinas ou de São Paulo ou de regiões, depois ou nesse exato momento me manda uma mensagem no direct. Entrei aleatório. A galera ainda cai, não mencionou você, né? Eu amo. Então, gente, antes de começar, eu quero que tanto o pessoal que tá me assistindo no Instagram quanto o pessoal que tá me assistindo no YouTube me fala se é a primeira live que você tá assistindo essa semana ou por algum acaso vocês assistiram as outras. Tem algumas carinhas que eu reconheço, então tem algumas pessoas que eu sei que estavam aqui outros dias. Então me fala, digita 1 se você estava aqui outros dias e digita 2 se essa é a sua primeira live da vida ou é a primeira live essa semana. Paraná, seja bem-vinda. Primeira, quem mais aqui, gente? A galera que tá no YouTube, interajam comigo também. É a primeira vez ou vocês já viram as outras? É a primeira live, primeira essa semana. Nossa, tem uma galera de primeira. Que massa! Então não tem problema, eu vou recapitular muito rápido o que a gente falou nos outros dias, tá bom? Então tem uma galera que já assistiu, tem uma galera que nunca assistiu. É a primeira, é a segunda, é a terceira. Então tá, não importa qual que é. A única coisa que vocês precisam entender, tanto o pessoal do Instagram quanto do YouTube, é que essa live de hoje, ela é a 5ª live de uma semana que eu tô fazendo, chamado Desafios da Atração. E nessa semana, é lógico que eu tô te ensinando a se tornar uma pessoa mais atraente para os seus negócios, para a tua vida profissional, financeira e pessoal. Tá bom? Perdi a live de ontem porque teve ensaio no mesmo horário. Não tem problema, gente. Hoje é sexta e vocês já estão assim, top por estarem aqui comigo, aproveitando essa sexta-feira de vocês. Antes da gente começar a live de hoje, como eu já falei em outras lives, aqui a gente trabalha com a reciprocidade. Então, se você que está aqui no Insta ainda não clicou nesse aviãozinho e enviou essa live para no mínimo 5 pessoas que você sabe que o capital erótico vai ajudar, você está fazendo de maneira errada. Da mesma forma, se vocês que estão aqui no YouTube, vocês ainda não copiaram o link dessa live e enviaram para no mínimo 5 amigas ou 5 amigos que vocês sabem que o capital erótico vai ajudar, vocês estão fazendo do jeito errado. Certo? Pra galera que tá me fazendo pergunta, fiquem até o final. No final eu vou responder todas as perguntas de vocês. Antes de eu começar com o conteúdo, eu quero relembrar o que eu tava falando nas outras lives muito por cima, tá? Então, o que eu falei na primeira live pra vocês na segunda-feira? Falei pra vocês sobre como que ser atraente muda a sua vida. Então, como que você trabalhar o seu potencial de atração muda a tua vida financeira, profissional e pessoal e afetiva. Isso foi o que eu falei para vocês na primeira aula. Na segunda aula, eu ensinei a vocês como que a gente gera impulsos incontroláveis nas outras pessoas. E essa live foi muito massa. Porque eu literalmente te ensinei, ou não, se você não estava presente, mas ensinei para as pessoas que estavam presentes a como que você mexe com o inconsciente das pessoas e com a imaginação das pessoas. Isso foi o tema da nossa segunda live. Na nossa terceira live, eu ensinei vocês a como gerar desejo nas outras pessoas. Então, como que você se torna aquilo que você sempre... Obrigada, amor. Como que você se torna aquilo que você sempre desejou e como que você se torna o que as outras pessoas também desejam. Aquela linhazinha tênue, quem tava aqui vai entender do que eu tô falando. E ontem eu troquei uma ideia com vocês que foi muito massa, que eu abri no Instagram, YouTube, TikTok, sobre como conversar com qualquer pessoa. Então ontem a gente falou muito de comunicação verbal, que eu sei que é um problema da maioria
maioria das pessoas. E hoje eu vou te ensinar como que você vai utilizar o capital erótico da forma certa. Só que durante essa semana eu também falei para vocês do evento presencial que eu vou fazer, certo? Se essa é a primeira live, eu sei que tem um monte de gente que está aqui de primeira live e não entende nada do que eu tô falando sobre evento presencial. No final da live eu explico um pouquinho melhor para vocês. Só que, se você estava aqui esses dias e você me ouviu falar sobre o evento presencial e você ainda não tomou uma iniciativa, não sei o que você ainda continua fazendo aqui, certo? Então, igual eu já falei ontem, principalmente, a gente precisa parar de maratonar coisas online e ir finalmente pro presencial. Kátia, não sei do que você está falando, marca um 10 que no final da live você vai ficar sabendo. Dito isso, podemos começar a aprender um pouquinho mais sobre como que o capital erótico vai influenciar diretamente na nossa vida. Como que o capital erótico, como que você utilizar esse mecanismo de posicionamento chamado capital erótico vai mudar o seu 2023. Financeiramente falando, profissionalmente falando e de maneira pessoal e afetiva também. Primeira coisa que eu preciso entender de vocês, do YouTube e do Instagram é: quem aqui sabe o que é capital erótico? Se você sabe o que é capital erótico, fala pra mim. Kátia, eu sei. Se você não sabe, não tem o menor problema. A maioria da população do mundo não sabe o que é. Então, se você não sabe o que é, escreve: Kátia, não sei o que é. Enquanto você tá fazendo isso pra galera que tá entrando, se você ainda não enviou essa live, vocês estão fazendo errado. Envie essa live para que eu sinta que eu posso te entregar o meu melhor conteúdo. Não sei. Tem uma galera que sabe, tem uma galera que não sabe. Se você me acompanha aqui há muito tempo, muito provavelmente você sabe ou já tem um mínimo de ideia do que possa ser. A Verônica sabe, mas a maioria da galera do Instagram não sabe. Já ouviu falar, já ouviu por aí, certo? Eu sei que quando a gente ouve o termo capital erótico, a gente já pensa em besteira. Eu sei, eu conheço vocês. Eu sei que quando a gente ouve a palavra erótico, a gente já acha que é alguma coisa relacionada a quê? Bobagem, né? Pra não falar outras coisas. Só que a gente precisa entender que o capital erótico, ele nada mais é do que um mecanismo poderosíssimo de imagem pessoal e posicionamento. E o melhor de tudo é que o capital erótico, ele é o único capital dentre todos os capitais que existem que você não precisa de dinheiro para ter. Kátia, como assim? Eu não preciso de dinheiro para ter o capital erótico, então? Não, você não precisa de dinheiro para ter capital erótico. A única coisa que você precisa é de autoconsciência, de estudar um pouco, principalmente comigo, porque ninguém vai te ensinar sobre isso, já tô falando de antemão, e se dedicar um pouquinho a exaltar algumas coisas que já estão dentro de você, só que com o tempo você vai deixando de lado. Então, o capital erótico é o capital mais justo que existe. Por quê? Existe capital financeiro, existe capital cultural, existe capital social, só que todos eles você precisa ou de fama ou de dinheiro. O capital erótico é o único que você não precisa nem de fama nem de dinheiro. Você nasce com capital erótico, só que, muito entre aspas, né, com o básico do capital erótico, só que as pessoas elas vão moldando você e vão tirando esse poder pessoal seu. É ter postura em passar segurança e confiança para as pessoas. É isso também? É isso também, mas não é só isso. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de eu ensinar qualquer coisa sobre capital erótico para vocês, é que vocês precisam entender e vocês precisam aprender a gostar de chamar a atenção. Kátia, eu não gosto de chamar a atenção. Não importa, aprende a gostar. Kátia, eu sou muito insegura, exatamente por isso que a gente está aqui. Eu sou muito insegura, a gente vai trabalhar tudo isso. Só que se hoje você vira pra mim e você fala que você não gosta de chamar a atenção, é porque te moldaram pra isso. Porque você tem várias crenças que te limitam
e que fazem você não gostar de ser o centro das atenções. Mas eu não gosto de ninguém olhando pra mim, não gosto de ninguém prestando atenção em mim. Tudo isso porque você não confia no teu próprio valor. E é exatamente por isso que estamos aqui, para resolver esse problema todo. Então, antes da gente começar a aprender um pouquinho mais sobre as nuances do capital erótico, como que a gente aplica isso, a gente precisa entender que chamar atenção é importante, a gente precisa começar a se sentir confortável com isso. O mínimo possível, aos poucos, sem pressa, tá? Curtindo o processo. Então, depois que a gente entende isso, a gente entende que chamar atenção não é a mesma coisa que passar vergonha. Porque às vezes qual que é a correlação que a nossa cabeça faz? Nossa, mas aquela pessoa tá chamando atenção, então quer dizer que ela tá passando vergonha. Porque as pessoas chamam a atenção do jeito errado, muitas vezes. As pessoas gritam, elas são expansivas, assim, demais, elas são invasivas. Começou faz tempo, pessoal? Não, começou agora 2020, Vitor, pode ficar tranquilo. Você não perdeu quase nada ainda, fechou? Então, como a gente tem essa cabeça de que as pessoas que chamam a atenção, elas incomodam, a gente não quer ser esse tipo de pessoa. Só que é só você incomodar do jeito certo. E aí, antes de eu começar de fato a explicar o capital erótico, eu quero saber, tá todo mundo aqui disposto a aprender a chamar a atenção? Porque se vocês não estiverem dispostos a aprender isso, não tem nem porquê eu explicar sobre capital erótico para vocês. Então tá todo mundo aqui disposto a aprender a gostar de chamar a atenção? Responde sim ou não, para eu poder saber se eu realmente falo sobre isso ou não. Sim, sim, sim. Cadê? Somando Instagram e YouTube, a gente tem umas 150 pessoas, então quero, no mínimo, uns 100 comentários sim aí, porque senão eu nem me dou o trabalho. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, galera do YouTube. Sim, galera do Instagram. Então tá bom. Então bora lá. O que é o capital erótico? Gente, é um mecanismo formado por 5 pilares. Então, se nesse momento, vocês que estão me assistindo ainda não estão com papel e caneta, peguem o seu papel, peguem a sua caneta, peguem o seu copo de água, porque eu não vou falar de novo, somente para a galera que estiver no evento presencial, que vai ser muito mais intenso, muito mais profundo, porque eu vou analisar cada um, mas você não pode esquecer disso, porque senão você não vai mudar a tua vida em 2023. Então, novamente, a Evelyn perguntou assim, vai ficar igual ontem que só podia comentar no YouTube? Agora, na hora do conteúdo, eu vou desativar os comentários, então se você quiser fazer algum comentário sobre o conteúdo, vai pro YouTube. Mas vira e mexe, eu vou ativar os comentários aqui no Instagram também. Então, vocês que sabem, se preferir ir pro YouTube, vai pro YouTube, se preferir ficar no Instagram, fica no Instagram. Show? Então, o capital erótico, ele é um mecanismo de posicionamento formado por 5 pilares. Kátia, foi você que criou o capital erótico? Não, gente, infelizmente eu gostaria muito, assim, sabe? De ter criado. Mas infelizmente não foi eu que criei, só que foi uma mulher, uma socióloga inglesa, na realidade, que tem quase que o mesmo nome que eu. Catherine, o nome dela, só que é com C. E aí, o que ela criou? O que ela fez? A galera tá saindo do Instagram pra ir pro YouTube, né? Vocês são espertos, porque agora o YouTube, o pessoal tá lá comentando. E aí, o que ela fez? Ela literalmente percebeu que o nosso mundo, ele é formado por trocas. Nosso mundo, ele é formado por interesse. E esse interesse não é só dinheiro. Esse interesse não é só social. Esse interesse, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, tem a ver com o quanto que você deseja ou admira alguma outra pessoa. E daí aparece o capital erótico falando que pessoas mais atraentes são mais bem-sucedidas e a ciência comprova isso. Kátia, são fontes da sua cabeça? Não, não são fontes da minha cabeça. São fontes de anos de estudos, de pesquisas, de tabelas, de arquivos, tá?
Então, dito isso, trazendo para nossa consciência de que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, eu lembro até que eu falei numa live que sempre aparece um engraçadinho ou uma engraçadinha falando assim: Kátia, mas e o Steve Jobs, e fulano, e fulano? E o que eu falei naquela outra live? Você não é o Steve Jobs, ou pelo menos ainda não é. Isso quer dizer que ele, e eu falei isso pra galera que tava aqui comigo, ele contratou o estilista mais famoso para fazer com um tecido mais caro, que eu não lembro qual que era agora, as roupas no corpo dele. E é por isso que para ele cai tão bem. Primeiro, porque é bem feito e ele investiu nisso. E segundo, porque tem a ver com a imagem que ele quer passar. Então, enquanto você não tiver uma ideia que nem a dele ou o dinheiro que nem o dele, não se baseie no posicionamento dele. Todo mundo tá comigo? Todo mundo entendeu o porquê que isso não é um argumento? E não adianta vir com esse argumento pra cima de mim. Então tá, a gente entendendo que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, lógico que queremos nos tornar pessoas mais atraentes. Certo? Obrigada, amor. Porque se é uma conta matemática, pessoas mais atraentes são mais bem-sucedidas e eu quero ser mais bem-sucedida, quer dizer então que eu preciso me tornar uma pessoa mais atraente, Kátia? Sim, precisa. Só que o que precisamos entender é que, igual eu falo no meu Instagram, para quem me acompanha no Instagram, eu sempre falo todos os dias da minha vida, porque eu sei que eu preciso deixar isso claro, atração não é beleza, beleza não é atração. Às vezes, e aí o Plínio aqui do YouTube perguntou assim: Kátia, o Brad Pitt tem capital erótico? A gente tem que parar para analisar o contexto dele. E aí no final da live eu vou fazer essa pergunta para vocês. Depois de vocês aprenderem comigo sobre capital erótico, eu vou perguntar para vocês: e o Brad Pitt tem capital erótico? Porque muitas das vezes uma pessoa que é bonita não tem capital erótico. Quantas pessoas na face da Terra vocês não conhecem que são bonitas, esteticamente falando, geneticamente falando, só que aquela pessoa não entrega nada? Ela só é bonita. O comportamento dela não condiz com aquilo, não é congruente. As roupas que ela usa, a linguagem corporal dela, nada é atraente. Ela só é bonita. O contrário também é verdadeiro. Quantas pessoas feias, esteticamente falando, desprovidas de beleza, ou como vocês querem chamar, vocês não veem por aí, do lado de pessoas super bonitas esteticamente, que vocês consideram bonitas, e que você olha e você fala: cara, que pessoa feia. Com a pessoa bonita, o que tá acontecendo aqui? Aí muita gente fala pra mim: Kátia, é por dinheiro. Não, gente, não é por dinheiro, é por capital erótico, não é por capital financeiro. Então vamos finalmente entender do que se trata isso. Primeiro pilar do capital erótico que a gente precisa entender, e que eu já vou chegar com os 2 pés na porta, Kátia, você acabou de falar pra mim que beleza não importa, e agora você vai chegar pra mim e falar que o primeiro pilar do capital erótico é a beleza? Vou. Só que aí, calma, antes de vocês jogarem pedra em mim, eu preciso que vocês entendam que não é a beleza que vocês estão pensando. Quando ela diz que o primeiro pilar do capital erótico é a beleza, eu quero dizer que você não é responsável pelo que você nasce, mas você é responsável pelo que você faz com o que você nasce. Quero dizer que a tua beleza nada mais é do que a combinação do gene da tua mãe com o gene do teu pai, que formou o que você é esteticamente falando hoje. Certo? Só que eu não posso me condenar por isso o resto da vida, gente. Eu já fiz diversos antes e depois comigo. E eu nunca deixei de ser loira do olho azul. O que mudou em mim foi o resto. Essas características, o fato de eu ser loira e ter o olho azul, não quer dizer que eu sou uma pessoa atraente. Antigamente eu não era. Eu não era nada perto de ser uma pessoa atraente. Hoje em dia eu sei que eu sou, mas porque eu trabalhei pra isso. Então meu intuito nunca é que vocês se comparem comigo, mas sempre vocês entenderem que eu já fui talvez o que vocês consideram hoje.
Então, quando eu falo de beleza, é a gente entender que se você se acha feio hoje, ou feia hoje, ou você não gosta do que você vê no espelho, isso não é um motivo para você se condenar pro resto da vida. Tipo, eu nunca vou ter muito dinheiro, eu nunca vou ser uma pessoa bem-sucedida, eu nunca vou ter um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, simplesmente porque eu me considero feia ou feio. Isso não é uma desculpa para não ter liberdade financeira e liberdade emocional. Então, quando eu falo de beleza, eu quero dizer que sim, a sua beleza está na tua mão. Por incrível que pareça. Por quê, Kátia? Porque a beleza está diretamente ligada com algo que a gente chama de autocuidado. E, infelizmente, as pessoas hoje, principalmente os homens, deixam isso muito de lado. Por quê? Existe aquela máxima, né, de que, eu, Catarina, vou me cuidar, mas quem se cuida é, sei lá, é gay, né? Não existe isso de tipo assim, eu sou homem, vou me cuidar. Como assim? Sim, você é homem, você tem que cuidar do seu cabelo, da sua barba, se você quer passar uma imagem boa. Você, mulher, tem que se cuidar também se você quer passar uma imagem boa. Não só para você passar uma imagem boa para as outras pessoas, mas também para você alimentar a tua autoestima e a tua autoconfiança. Porque se você se olha no espelho e você não gosta do que você vê, é óbvio que nada na tua vida vai dar certo. Porque a nossa autoestima e a nossa autoconfiança interferem diretamente os nossos resultados em outras áreas da nossa vida. Quer ver um exemplo? Quando você acorda se sentindo feio ou feia, ou você olha no espelho e você fala, caraca, cara, hoje eu tô mó esquisito. Você automaticamente vai deixar de ser tão produtivo no trabalho. Às vezes você não vai ter coragem de se conectar com uma pessoa que podia ser o amor da sua vida, ou que você podia fechar um negócio, simplesmente porque você acordou com a autoestima abalada. E é nesse nível que a tua autoestima influencia a tua vida. Às vezes você está na situação financeira que você está hoje em dia, simplesmente porque a tua autoestima está afetando você. Às vezes você está entrando em relacionamentos tóxicos um atrás do outro com pessoas que não tem nada a ver contigo, simplesmente porque a sua autoestima está afetando você. E é essa a importância do autocuidado. Quando eu falo que a beleza é um dos pilares do capital erótico, é nesse sentido. É do autocuidado. E mais do que isso, gente, a beleza está sim relacionada a coisas que você quer exaltar em você. Então, por exemplo, ou que você não está satisfeito com você. Então, assim, Kátia, eu quero fazer um procedimento estético porque eu não estou satisfeita com alguma coisa em mim, ou eu não estou satisfeito com alguma coisa em mim. Tá tudo certo, vai fazer, gente. Sabe? Eu não tenho o menor problema com isso, desde que você esteja fazendo por você e não por uma pessoa que virou pra você e falou que achava alguma coisa em você feia ou feio, e era por isso que você estava fazendo. Então, Kátia, tem a ver com isso também? Sim, tem a ver com isso também. Tá todo mundo comigo? Vou abrir os comentários aqui do Instagram pra ver se a galera tá alinhada comigo. Tá todo mundo entendendo? Todo mundo entendeu o primeiro pilar do capital erótico, que é a beleza, e a gente aplica isso na nossa vida através do autocuidado. Todo mundo entendeu? Sim. Galera do YouTube, vocês entenderam. Pessoal do Instagram, vocês entenderam. Sim, 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 sim. Sim. Faz sentido, você não produz direito, é isso. Tá. Então tá todo mundo comigo. Um feio arrumadinho é melhor que um bonito mal cuidado. É isso. Exatamente. Sim, 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 sim. Então tá bom. Então todo mundo entendeu. Dito isso, qual que é o segundo pilar do capital erótico e, na minha opinião, o mais importante? E aí, o pilar mais importante para você vai depender das suas prioridades. O que isso quer dizer? Que geralmente o pilar mais importante para ti vai ser aquele que você tem mais facilidade. É óbvio. Então, o que eu tenho mais facilidade, teoricamente, é o que é mais importante para mim. É normal. Então, esse segundo pilar do capital erótico é o que a gente chama de atratividade sexual ou sex appeal. E aí eu tenho certeza que vocês vão lembrar de algumas pessoas quando eu descrever isso que eu vou descrever para vocês agora. Sabe aquela pessoa que ela não é bonita, esteticamente falando,
mas ela chega num ambiente e ela chama a atenção de todo mundo. Ou às vezes você sai com alguém e você fala assim, cara, a pessoa ela não era bonita, mas ela tinha um negócio assim que me conquistava, sabe? Às vezes você vai fazer uma reunião com a pessoa e você fala, cara, eu não vi nenhum momento que eu assinei o contrato, eu só assinei. É aquela pessoa que ela sabe usar o que ela tem. E é aqui que o jogo muda completamente. Esse pilar do capital erótico, ele é sim o mais valorizado pelas pessoas de maneira inconsciente, porque é o mais difícil de achar. Então, se algo é mais difícil de achar, obviamente, esse algo vai ser mais valorizado, certo? E o que é esse algo, Kátia, que você está chamando de sex appeal? É nada mais, nada menos do que a gente saber utilizar o nosso corpo. Não só o nosso corpo, mas o ambiente em que estamos, juntamente com a nossa movimentação. E, Kátia, você está falando de linguagem corporal e comunicação não verbal? Sim, estou falando exatamente disso. Porque se até então você não sabe, agora você vai ficar sabendo que a nossa comunicação não verbal é mais de 90% da nossa comunicação total. Isso quer dizer que somente o que sai 7% do que sai de toda a sua comunicação, que é o que sai da sua boca, é importante. De resto, é tudo comunicação não verbal. E eu ainda me pergunto por que as pessoas negligenciam tanto isso, se isso é o mais importante. Uma pessoa que tem uma boa postura corporal, linguagem corporal, e ela chega num lugar de uma maneira tão autoconfiante que ela sabe que ela merece ocupar o espaço que ela está ocupando. Então é aquela pessoa que ela não entra num lugar parecendo um segurança de balada, porque existe uma máxima de que você tem que ser super sério para passar autoconfiança. Não é sobre isso. É uma pessoa que ela passa carisma através da linguagem corporal dela. Ela chega num ambiente, sim, ela tem presença, sim, ela pisa mais pesado. Sim, ela ocupa mais espaço, mas ela olha no olho de todo mundo, ela sorri para as pessoas e o inconsciente dela não tá falando para ela tipo, nossa, o que você tá fazendo? Para de ser doida, tá todo mundo olhando para você, pelo amor de Deus, vai se esconder, para de fazer isso, anda direito, sabe? O inconsciente dela não tá falando isso para ela. O inconsciente dela tá simplesmente falando assim, cara, que bom que as pessoas estão me olhando, que bom que eu estou ocupando o máximo de espaço que eu posso ocupar, porque eu sei que eu mereço estar ocupando esse espaço. Então, sabe uma coisa que eu faço muito nos eventos presenciais que eu vou? Quando a gente está sentado numa mesa, assim, sabe aquela mesa grandona que tem várias pessoas sentadas uma do lado das outras? Você quer ver quem é a pessoa mais autoconfiante e que tem esse melhor pilar do capital erótico desenvolvido? É só você ver a pessoa que está ocupando o maior espaço na mesa. E às vezes eu até falo isso na palestra só para gerar uma intriga para as pessoas, só para ver como é que elas reagem. Intriga no sentido de que tomem consciência disso, tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito espaçosa, gente. Mas é uma espaçosa de não que você é inconveniente. Mas é por que eu vou ficar me encolhendo na minha própria casa, sabe? Por que eu vou ficar me encolhendo num lugar que eu sei que eu batalhei muito para estar ali? Então eu lembro, gente, quando eu vim pra Alphaville, eu sou do Rio, né? Vou contar uma história pra vocês rapidinho. Eu lembro quando eu vim pra Alphaville, que eu tava em dúvida se eu ficava aqui em Alfa ou se eu ia pra Floripa. Por causa de trabalho, enfim, de eventos, tudo isso. Daí eu vim e decidi que eu ia ficar aqui em Alphaville, em São Paulo, durante uns 2 meses, morando num hotel, mais ou menos. Eu vim em novembro do ano passado, final de novembro, e ficar morando num hotel durante um tempo. E aí o hotel era um quartinho de hotel normal, e eu lembro que a minha mãe veio comigo pra me ajudar a trazer tudo. E foi muito engraçado, porque eu sempre fui desse jeito de querer ocupar tudo que eu pudesse ocupar, sabe? E eu não tinha trazido muita coisa ainda, só que tinha um monte de gaveta, tinha um monte de armário, um monte de lugar pra eu colocar todas as minhas coisas. Só que eu não tinha coisa suficiente ainda pra colocar em todos aqueles lugares que estavam me sendo oferecidos. Só que eu falei assim, cara, a casa é minha, não quero saber se é um hotel, vou ficar aqui 2, 3 meses, então pra mim já é uma casa.
é meu, sou eu que tô pagando, eu tô aqui porque eu mereci estar aqui. Então eu vou ocupar cada canto desse lugar, eu não quero saber. Só que isso não foi de maneira consciente, isso foi de maneira inconsciente. Então eu simplesmente arranjei uma coisinha para colocar em literalmente todas as gavetas, estantes e cantos daquele quarto. E eu não tinha me dado conta disso. Até minha mãe chegou para mim e falou assim, cara, o que tá acontecendo, filha, que você conseguiu ocupar com tão pouca coisa todos os lugares desse quarto? E aí foi quando eu me dei conta, eu falei, cara, eu faço isso há tanto tempo já, que pra mim é inconsciente, eu em momento nenhum vai passar pela minha cabeça, cara, eu não mereço ocupar esse espaço, eu tipo, não vou ocupar não, porque eu não preciso. Tô nem aí se você precisa ou não, mas se você pode, faça. E é esse o diferencial das pessoas que têm a atratividade sexual. É o famoso que a gente chama de galã feio. Gente, o que é o galã feio da novela? É aquele ator ou aquela atriz que ele não é bonito, ela não é bonita, só que ele aparece num contexto que a atitude daquela pessoa e o corpo, o jeito daquela pessoa é tão tchan e é tão bom de ver, assim, no sentido de ser admirável, que você olha e você fala assim, cara, a pessoa não é bonita, mas ela ficou bonita. E aí tá todo mundo no dia seguinte que a pessoa apareceu na televisão falando que é a pessoa maravilhosa, fazendo fã-clube pra pessoa. Só que você, analisar esteticamente falando, não é uma pessoa bonita. E é por isso que é tão difícil, que é tão valorizado hoje em dia. Porque é difícil a gente ter consciência corporal. É difícil a gente trabalhar a nossa cabeça pra entender que sim, somos merecedores. Porque a gente vive quase que o tempo inteiro na síndrome do impostor. O que é síndrome do impostor, Kátia? É você achar que você foi parar em determinado lugar que você tá por sorte, porque alguém te deu alguma coisa e não porque você de fato mereceu aquilo. Então, se você tem essa crença inconsciente na tua cabeça, você não vai conseguir exercer esse pilar do capital erótico, que é a atratividade sexual. Então, a gente precisa sim ter um trabalho interno antes desse trabalho externo. E também, e isso que eu vou falar agora é muito polêmico, mas é verdade. A atratividade sexual, ela tem muito a ver com feminilidade e masculinidade. Por quê, Cátia? Porque a feminilidade e a masculinidade tem tudo a ver com a nossa consciência corporal. Então, mulheres que são mais femininas na sua linguagem corporal, e me entendam, não quer dizer que você, mulher que está me assistindo, você não pode ser uma pessoa expansiva, no sentido de saber que merece ocupar todo aquele lugar e ao mesmo tempo não ser feminina. Você consegue ser os dois. E é isso que você tem que ser. Então, assim, a tua feminilidade e a tua masculinidade está o tempo inteiro... Só o que me faltava, tá com alergia agora. Está o tempo inteiro sendo demonstrada para as outras pessoas sem você nem perceber através da tua linguagem corporal. A gente consegue perceber o lado feminino de uma mulher simplesmente olhando para ela sem ela nem abrir a boca. Da mesma forma, a gente consegue observar o lado masculino de um homem sem ele nem abrir a boca. Só olhando para ele. E não é pela estética. E é por isso que é tão importante. Tá todo mundo comigo? Vou abrir os comentários aqui do Instagram. Vocês estão entendendo? Obrigada, mozão, pelo selo. Galera do YouTube, vocês estão entendendo? Pessoal do Instagram, vocês estão comigo? Cheguei agora. Seja bem-vindo, Fábio. Sim, sim, sim. Vocês estão comigo? Sim, 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 sim. Eu tinha vergonha de chamar a atenção ao sair na rua. A Jaque acabou de falar isso pra mim no YouTube e eu tenho certeza que a partir de agora você não vai ter mais vergonha de chamar a atenção na rua. Tem que estar com as duas energias equilibradas. Eu sabia que a galera ia entrar nesse tema. Eu não quero entrar nesse tema de energia, gente, porque não é o tema da live de hoje. E por quê? Vou dar um spoiler pra vocês. No evento presencial que eu vou fazer dia 17 de dezembro, vai ter uma palestrante que vai falar só sobre isso. E como que você estar com a sua energia equilibrada influencia o teu profissional e o teu pessoal.
E é por isso que eu não quero falar sobre isso, porque eu quero deixar de segredo pra galera que vai estar lá no evento. Mas sim, você precisa estar com as suas duas energias equilibradas, só que a mulher sempre vai precisar ter um pouco mais de energia feminina e o homem um pouco mais de energia masculina. Isso vai influenciar diretamente o seu capital erótico. Ok? Tudo certo? Todo mundo comigo então, né? Então bora pro terceiro pilar do capital erótico. Qual que é o terceiro pilar do capital erótico, Kátia? Na verdade, antes de eu falar isso, Lucas falou assim no YouTube, só tem fracassado aqui. Se continuar com o pensamento, é melhor. Esse pensamento é melhor nem continuar na live, tá? Porque eu não quero ninguém aqui que se ache fracassado. A gente tá exatamente aqui tentando reconstruir essa crença, então, por favor, eu não quero que você passe essa frequência para as outras pessoas que estão aqui. Fechou? Cadê? Como você fazer isso, amor? Calma aí, galera. Pronto, consegui. Ocultei o Lucas, que tá falando que só tem fracassado aqui. Fechou? Bora lá então, gente. Continuando. Qualquer comentário, inclusive eu vou falar sobre isso agora antes da gente continuar. Qualquer comentário que vocês vejam que de alguma forma incomode vocês, ou que seja desrespeitoso de algum jeito, ou que influencie o processo de vocês durante a live, no sentido de abaixar a autoestima, abaixar a autoconfiança, você me fala que eu tiro a pessoa na mesma hora sem mimimi, porque aqui não tem palhaçada. Ok? Continuando. Terceiro ponto do capital erótico. Gente, terceiro ponto do capital erótico é algo que a gente chama de atratividade social. O que é a atratividade social? E eu sei que agora talvez a cabeça de vocês vai dar uma bugada. Mas ela é muito importante, tanto quanto. Qual que é o poder do capital erótico, gente? O capital erótico é uma forma de você atrair as pessoas, os negócios, as oportunidades para você, sem você precisar abrir a boca. E é por isso que é tão importante. Eu falei numa live aqui essa semana sobre primeiras impressões e por aí vai. É por isso que o capital erótico ele é tão importante, certo? Então assim, Kátia, quer dizer que agora você vai falar de comunicação verbal? Não. A atratividade social, ela continua sendo sobre comunicação não verbal e vocês vão entender por quê. O que acontece? Quando, por exemplo, vamos criar um ambiente aqui, vocês estão lá no meu evento, tá? Aí tá lá rolando o Social Power Experience, não sei o quê, e aí chega uma pessoa, um de vocês que tá lá no evento, só que você tá conversando com uma outra pessoa que você conheceu lá também. Vocês estão conversando, vocês estão no maior papo maneiro, estão trocando ideia, estão fazendo negócio, às vezes estão fazendo relacionamento, enfim, não importa qual é o intuito de vocês. Vocês estão lá conversando. Só que você, já sabendo de tudo isso aqui que eu tô te ensinando, você vai conversar com aquela pessoa e se aquela pessoa estiver tendo, tá certo? Tá certo isso? Enfim, se a reação dessa pessoa for positiva a você, então assim, você tá falando com a pessoa, você tá lá no meu evento conversando com a pessoa, tudo certo, aí a pessoa começa a rir, começa a tocar em você, não tocar em você, né, mas assim, aquela coisa que a gente vê que tá uma comunicação legal. Ia estar legal se eu estivesse ali conversando com você também. As outras pessoas que não estão conversando com você nesse momento, elas se sentem excluídas. E tá aí uma coisa que nenhum ser humano gosta de se sentir, é a exclusão. Todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento inata. Então, se eu tô me sentindo não pertencente àquilo, ou seja, eu tô me sentindo excluído daquilo, o que eu vou fazer é tentar parar de ser excluído daquilo. E o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar de você. Tudo isso porque eu tô vendo que a pessoa tá tendo uma reação positiva para com você, e isso gera nas pessoas que não estão conversando contigo algo muito poderoso chamado aprovação social. O que é isso, Kátia? Quer dizer que alguém já te pré-aprovou. Se esse alguém já te pré-aprovou e eu tô vendo isso pela reação da pessoa, quer dizer que o meu risco
de chegar para conversar com você e você ser uma pessoa desinteressante, você ser uma pessoa chata, é muito mais baixo do que antes. Porque eu tô vendo que uma pessoa claramente está gostando de conversar com você. Então eu vou me aproximar de você por essas duas razões. Primeiro, porque o meu risco claramente diminuiu. E o ser humano ele tá o tempo inteiro querendo diminuir os riscos, de maneira até inconsciente, que é o que acontece nesse caso. E segundo, porque eu não quero me sentir excluído. Então, se eu não quero me sentir excluído, eu vou lá para saber o que está acontecendo. Tudo isso sem a pessoa ouvir uma palavra do que você falou. A pessoa não quer saber o que você está falando. A pessoa só quer estar ali junto com você, porque ela sabe que de alguma forma aquilo é interessante. Então, a partir de hoje, você vai se importar, sim, em causar reações positivas nas pessoas que vocês estão conversando. Porque isso não está impactando só a sua comunicação com essa outra pessoa. Isso está impactando todo o ambiente a qual você está inserido e todas as pessoas que estão ali contigo. Fez sentido para vocês? Ou alguém não entendeu o que é a atratividade social? Obrigada, Geraldo, pelo selo. Alguém aqui não entendeu o que é a atratividade social? O Alexandre do YouTube perguntou assim: seria uma espécie de magnetismo, então? Pode ser, se ficar melhor para vocês entenderem dessa forma, desde que vocês entendam o sentido de que não importa o que você está falando, o que importa é a reação que você está causando naquela outra pessoa. A Regina falou que não entendeu, vê se agora você entendeu. Não é sobre o que você está comunicando com a outra pessoa, é sobre como que está sendo a reação daquela outra pessoa com você, para as pessoas que estão em volta de você sentirem essa vontade de se comunicar contigo. Seus vídeos são ótimos. Obrigada, César. É tipo os outros te dando um like na vida real. Eu diria que é tipo os outros fazendo um comentário em um post seu na vida real. É mais do que um like, entende? Se fosse só um like, a pessoa ia olhar de fora e não ia falar nada. Mas as pessoas vêm até você. Geraldo comprando vários selos. Obrigada. Mano, que live é essa? Eu falei pra vocês, gente, que hoje ia ser a melhor de todas. E sabe qual que é a questão? Eu sei que sexta-feira a audiência não tá pra essas coisas, sabe? Eu sei que sexta-feira todo mundo quer curtir. E é por isso que eu deixo o melhor sempre pro final. Porque quem tá aqui hoje, uma parcela, na realidade, das pessoas que estão aqui hoje é porque realmente querem aprender. A outra parcela, eu vou falar pra vocês no final e me lembrem qual que é a outra parcela das pessoas que estão aqui, que não são as pessoas que necessariamente querem aprender. Tá? E como ter o assunto interessante, foi exatamente sobre isso que eu falei na live de ontem. Sensacional essa live mesmo. Legal que tem mulheres aqui também. Gente, o meu público é 50% masculino e 50% feminino, tá bom? Então, a gente tem mulher, a gente tem homem. Eu nunca vou restringir o meu público por gênero. Eu só restringo no sentido de, se você quer se tornar uma pessoa de alto valor, você é super bem-vindo ou bem-vinda. Se você não quer, esquece, beijo, meu canal, meu Instagram não é pra você. Te conheci ontem e maratonei os vídeos, parabéns. Obrigada. Então tá, gente, posso ir para o quarto passo? Posso ir para o quarto pilar na realidade do capital erótico? Posso? Você me convenceu desde a primeira vez que vi um vídeo seu. Que linda! Fico muito feliz, Ana. Eu tô vendo que você tá aqui todos os dias. Eu amo gente que aparece todos os dias e que bate carteira. Então tá. Então bora pro quarto ponto. Antes de eu começar o quarto ponto, se você ainda não enviou essa live, eu vou te dar mais uma oportunidade. Só uma. Então, se você tá no Instagram, envia, clica aqui embaixo nesse aviãozinho, envia para 5 amigos seus. Se você não tá no YouTube, copia o link do YouTube e envia para 5 amigos seus. Kátia, descobri teus vídeos em corte de podcast e achei muito bom, porque suas explicações são muito claras. Parabéns. Isso é um pré-requisito meu, tá, gente? Assim, todas as vezes que eu vou explicar pra vocês, porque eu sei que é um assunto difícil, eu sei que é um assunto que muitas pessoas deixam, às vezes, muito na cabeça e não trazem pra prática, eu faço questão de ser muito clara o máximo que eu puder. Fechou?
Então bora continuar. E Kati, qual que é o quarto ponto do capital erótico? O quarto pilar do capital erótico é algo que a gente chama de dinamismo. Descobri você ontem. Bem-vindo. Quarto ponto do capital erótico é algo que a gente chama de dinamismo. E agora eu vou te explicar o que significa isso. O que é dinamismo? Gente, por exemplo, quando você tem uma vida dinâmica, o que isso quer dizer? Que a sua vida está em movimento, que você faz coisas da sua vida. E o dinamismo está diretamente ligado com isso. O que isso quer dizer? Que na sua vida, hoje, você precisa ter uma vida dinâmica no sentido de ter uma vida interessante. E não só ter uma vida dinâmica no sentido de ter uma vida interessante, mas no sentido de que você precisa ter, digamos assim, um hobby, entre aspas, ou alguma coisa que você faça na tua vida que seja dinâmico, principalmente em colocar você em movimento. Então vamos lá. Além de o dinamismo tá diretamente ligado com ter uma vida interessante, dinâmica, então você não é aquela pessoa que fica o dia inteiro deitado na vendo Netflix na frente da televisão, ou jogando videogame, ou enfim, fazendo uma coisa só o dia inteiro. Além disso, você também precisa ter um hobby que te coloque em movimento. Isso quer dizer que, Kati, se eu tiver um hobby relacionado a esporte, isso é um hobby que me coloca em movimento? Sim. Isso vai aumentar o meu capital erótico? Sim. Principalmente se você for homem. Kátia, isso é porque eu tenho que ficar com 8 gominhos na barriga? Não, porque isso não tem nada a ver com o teu profissional. Mas isso tem a ver com o fato de que, se você é homem, você tem um hobby ou faz alguma coisa que coloca o teu corpo em movimento, automaticamente você ativa a tua energia masculina e você começa a passar mais segurança, não só para os teus relacionamentos, mas para você fechar negócios. Tá? Mulheres, da mesma forma, você precisa sim ter algum hobby, alguma coisa que te coloque em movimento. É um esporte. É por isso que, por exemplo, não existe essa máxima aqui de jogador de futebol geralmente é mais atraente, não tem menininha que gosta dessas coisas. É só porque o cara tem dinheiro? Não, não é só porque o cara tem dinheiro. É porque ele faz parte, é pertencente a um grupo que tem dinamismo. Vocês entendem? Então, por exemplo, além de tudo isso, você pode chegar pra mim agora e falar, Kátia, mas eu não suporto. Caraca, eu não suporto nada que me coloque em movimento. Primeira coisa, você tá errado, ou tá errada. Primeiro pela tua saúde e segundo pelo capital erótico. Só que você também tem a opção de ser pertencente a um grupo, independente dele mexer com o seu corpo ou não. Isso eu quero dizer que, se você quiser aumentar ainda mais o seu capital erótico, além de você se colocar em movimento através de um hobby relacionado a esporte, você vai arranjar algum hobby ou alguma outra coisa para ser pertencente a um grupo de valor. E quando eu digo um grupo de valor, eu quero dizer que, Kátia, por isso que os caras que tocam violão às vezes são tidos como mais atraentes, é por isso que às vezes, não sei, as mulheres que dançam são tidas como mais atraentes. Às vezes é por isso que existem diversos exemplos. Simplesmente porque a pessoa, ela entra em um grupo, ela começa a pertencer a um grupo que tem um certo valor para a sociedade. E esse valor aumenta ainda mais se esse grupo, além de ter valor no sentido de todo mundo admirar, esse grupo também é um grupo que te coloca em movimento, coloca o seu corpo em movimento. Porque, por incrível que pareça, você treinar, por exemplo, não vai só influenciar o teu corpo e a visão que as pessoas têm sobre você.
Isso vai influenciar a tua consciência corporal. Isso vai te dar mais consciência corporal, que vai influenciar diretamente a tua atratividade social. Vocês entendem que não é sobre estética? Eu espero muito que eu esteja sendo muito clara perante a isso. Não é sobre estética. A imagem que você está passando para os outros não é esteticamente falando no sentido de você ser gostoso ou ser gostosa. Não é sobre isso. É sobre o teu estilo de vida em si. E qual que é a mensagem que o seu estilo de vida está passando para as pessoas. Aí falaram aqui no YouTube, é sobre status. Não, não é sobre status. É sobre o quanto que a sua vida é dinâmica. A sua vida e o seu corpo. Galera do Instagram, fez sentido? Eu sei que esse é meio complicado da gente entender, mas eu acredito que eu me fiz clara pra vocês. Fez sentido pra vocês? Vocês estão comigo na mesma página? Resumindo, tá? O que é? Dinamismo, ele envolve uma vida dinâmica, uma vida interessante, uma vida de uma pessoa que faz várias coisas, tá? Só que ao mesmo tempo, se você quiser elevar esse potencial, tem duas coisas que você pode fazer. Primeira coisa que você pode fazer é algo dinâmico, algum hobby dinâmico que coloque o seu corpo em trabalho, principalmente se você for homem. E a segunda coisa é pertencer a um grupo muito valorizado pela sociedade, mas que você goste. Não adianta nada você pertencer a um grupo que você odeia, tá? Então você tem que gostar, é óbvio. Mas entendendo que isso vai passar uma mensagem muito positiva para as pessoas e que as pessoas vão te levar mais a sério por isso. E que, sim, talvez você não esteja fechando um negócio, você não tenha o dinheiro que você quer hoje por isso. Que as pessoas não estão te levando a sério. Fez sentido demais. Maravilhoso. Kátia, amo seu trabalho. Obrigada, Tamires. Estou amando, sou nova no seu Insta, moro na Itália, que já são 2 da manhã, mas vou ficar até o final. Que linda! Eu sempre falo que as nossas lives vão ser de 1 hora, mas elas nunca são de 1 hora, né, gente? Eu não sei se é bom ou se é ruim, pra mim é ótimo. Yoga também, tá? Eu acho que é sobre o quanto sua vida é movimentada e seu tempo tem valor. Digo por experiência, porque hoje em dia só trabalho e minha vida é muito chata. Isso também, tá? Mas como a palavra dinamismo já diz, tá ligado com dinâmica. Top, Kátia. Muito demais. Ativismo ecológico entra nesse contexto? Entra. Mas não se isso for a sua vida. Por exemplo, eu só faço isso da vida. Então, não. Gente, muito claro, fez sentido demais. Dá vontade de começar agora. Mas você pode começar agora, tá, Ana? A gente pode começar agora. É isso que eu quero que vocês façam. Agora, no caso, depois que eu terminar a live, tá? Então, bora lá. Bora continuar. Pra gente não perder o flow. Então tá, Kátia, você já falou de beleza, autocuidado, você já falou de atratividade sexual, você já falou de atratividade social, você já falou de dinamismo. O que você vai falar agora? O 5º pilar, mas não menos importante do capital erótico, é o que a gente chama de apresentação. Galera do YouTube, alguém sabe o que é apresentação? Fazer uns polichinelos e uma flexão quando acabar a live. Apresentação, gente. O que é a apresentação? É tudo que você coloca em você. Ontem eu falei muito da palavra contexto. Então, a apresentação é o seu contexto. A apresentação é toda e qualquer coisa que você decide por livre e espontânea vontade colocar em você. Quero dizer com isso o quê? Anel, cor de unha, cor de roupa, todo e qualquer acessório que eu coloco em mim, tudo que eu coloco em mim diz respeito à minha apresentação. E aí muita gente, quando eu vou falar de apresentação, fala pra mim assim, Kátia, mas isso é futilidade. Mas é sério que as pessoas vão ligar pro que eu tô vestindo, pro que eu tô colocando em mim? A gente já aprendeu a deixar essa crença de que a aparência é a futilidade há muito tempo, né? Se você ainda não aprendeu, tá na hora de crescer, de amadurecer e de aprender que sim, as pessoas julgam. Partindo desse princípio que foi que eu falei essa semana inteira, a gente tem que entender que existe algo
que não acontece só hoje, mas acontece desde sempre no inconsciente das pessoas, chamado inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele é carregado de símbolos, certo? Então o inconsciente coletivo é o quê? É algo que ninguém nunca precisou ensinar pra mim, ninguém nunca precisou ensinar pra vocês, é algo que a gente simplesmente sabe. Então, por exemplo, quando eu tô triste, quando um bebê, na realidade, tá triste, alguém tem que ensinar pra esse bebê que ele tem que chorar? Não, ele simplesmente chora. Se eu vejo uma cobra hoje, alguém tem que me ensinar que eu tenho que correr da cobra? Ou que eu tenho que sentir medo da cobra? É óbvio que não, porque isso está no meu inconsciente. Da mesma forma que quando você olha uma luz vermelha aqui atrás, você já correlaciona que vai ser algum assunto relacionado à cor vermelha, se eu estiver fazendo tudo de maneira intencional. A cor vermelha lembra o que pra gente? A cor vermelha lembra atração, a cor vermelha lembra sedução, a cor vermelha lembra capital erótico. Foi à toa, Kátia, que você faz uma live cheia de perfume atrás de você, cheia de livro atrás de você? Não, não é à toa. E aí a gente começa a entender que toda a minha imagem está passando uma mensagem para as outras pessoas. E se essas pessoas estão mal interpretando a mensagem que eu estou passando para elas, é porque o erro é meu. E aí tem muita gente que fala assim, Kátia, mas a pessoa não tem que falar o que eu tenho que vestir. A pessoa não tem que falar se está bonito ou não. Não, a pessoa não tem que falar, mas você tem que ter bom senso de identificar se o que você está colocando em você tem a ver com a imagem que você quer passar. Porque se a pessoa te julga pelo que ela está vendo de você, porque o mundo é assim, ela não está errada em te julgar daquele jeito. É você que está se vestindo, está se colocando, está se portando dessa forma. Se é você, a responsabilidade é sua, o erro não é dela. E eu demorei muitos anos da minha vida para entender isso. Muitos anos. Mas assim, gente, eu diria que talvez uns 18 anos da minha vida para entender isso. Porque eu bati cabeça com isso. Eu partia do princípio de que, cara, qual que é o problema? Eu ir pra praia de biquíni, short, chinelo, depois eu ir pro shopping de biquíni, short, chinelo, depois eu ir de noite, sair de biquíni, short. Qual era o problema? Na minha cabeça não tinha problema, porque eu usava a justificativa de que, eu sou carioca, cara. As pessoas vão entender, se alguém falar alguma coisa, deixa falar. Só que aí eu reclamava quando as pessoas falavam. Por quê? Elas olhavam pra mim, claramente elas viam que era uma pessoa que elas não queriam levar a sério. Não era uma apresentação de uma pessoa que elas queriam fechar um negócio, não era uma apresentação de uma pessoa que elas queriam comprar um produto, não era a apresentação de uma pessoa que elas queriam ter um relacionamento duradouro, por exemplo. Tudo isso porque eu não tinha consciência da minha apresentação. Então, a partir de hoje, a gente tem que entender que tudo que a gente coloca na gente está passando uma mensagem para os outros, desde o perfume que você usa. Não é à toa que eu tenho 500 perfumes. Eu sou viciada em perfume? Eu sou viciada em perfume. Mas eu sei que para cada um deles, exatamente cada um deles passa uma mensagem. Da mesma forma que cada cor de roupa passa uma mensagem. Não adianta fechar o olho para isso. Porque as pessoas elas não estão pensando, elas só estão julgando. Então, a partir de hoje, você nunca mais vai vestir alguma coisa ou vai colocar alguma coisa em você sem querer. Acabou de viver sem querer, acabou de viver na mediocridade, acabou de viver igual a todo mundo. Acabou com isso. A partir de hoje, sempre que for sair de casa, sempre que for colocar alguma coisa em você, entender se, ok, isso aqui tá de acordo com o que eu quero, tá de acordo. Ou não tá de acordo, então eu vou tirar por mais que eu queira ir com essa roupa. Quantas vezes, gente, eu já não quis sair com uma roupa, mas eu olhava pra roupa e falava assim, tá, não tem nada a ver. Tá? Então, a partir de hoje, a gente vai fazer esse comprometimento com a gente, entender que não é futilidade. É necessário. E mais do que, não é só pros outros, tá, gente? Então, por exemplo, Kátia, eu só tenho que cuidar da forma que eu vou me apresentar quando eu for sair de casa? Não, isso está ligado diretamente ao teu senso de merecimento. Então, às vezes, você não se veste bem ou você não coloca coisas melhor apresentáveis em você. 21 e 21, gente. Porque você não acha que você merece perder o seu tempo com isso. Porque você acha de maneira inconsciente que a sua imagem não merece isso. E é por isso que hoje você não tem liberdade financeira, liberdade profissional, liberdade emocional. Porque você não acha que você merece. Aí é lógico que você não vai conquistar. Então tá diretamente ligado com o nosso senso de
merecimento. Galera, tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Pra galera que tá chegando, tá seguindo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o último dia da nossa live. Nossa sequência de lives, na realidade. Tá fazendo sentido? Me deem um feedback, gente. Quero saber se tá fazendo sentido. Sim, 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 sim. Sim, tá show. Então tá. Todo mundo anotou os 5 pilares do capital erótico. Podem ficar aí que a gente ainda não terminou a aula de hoje. Eu falei dos 5 pilares, mas antes de eu abrir para perguntas, eu vou escolher, vamos lá, 3 perguntas para responder com vocês aqui no final da live, pra gente fazer quase uma mentoria. Mas antes de eu passar para as perguntas, eu quero recapitular o que eu falei com vocês sobre o evento ontem. Show? Então bora lá. Então tá, fez sentido, fez muito sentido, então show. Chegou um momento, tá, gente? Eu sei que vocês amam minhas lives, eu sei que é muito foda, eu amo estar aqui com vocês, eu sei que vocês amam meus vídeos, e eu amo tudo isso aqui, tá? Só que chega um dado momento da nossa vida que a gente tem que acordar pra vida e sair do nosso mundinho de zona de conforto, tá? E a gente precisa sair disso para conseguir prosperar, a gente precisa sair disso para conseguir ter liberdade financeira, para conseguir ter liberdade emocional, porque é muito confortável a gente ficar na nossa casinha assistindo live e assistindo vídeo, eu sei disso. Só que chega um momento que a gente precisa sair do online, a gente precisa ir pro presencial e se conectar com pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito, que estejam no mesmo nível que a gente. Uma das maiores reclamações que eu recebo hoje em dia é: Kátia, mas eu não acho um ambiente onde as pessoas estão no mesmo nível que eu. Hoje em dia eu acho que todo mundo é desinteressante, ninguém tá querendo falar de negócio, ninguém tá querendo falar de parceria, ou ninguém tá querendo ter relacionamentos de alto valor. Então, a partir de hoje, você parou com essa desculpa, porque eu já falei anteontem e ontem que eu vou dar um evento presencial dia 17 de dezembro em São Paulo. Eu não vou falar de novo, tá? Então, se você, nesse exato momento, quer sair para ir para o próximo nível, você tem que tomar essa decisão. Por quê? Eu tô desde segunda-feira falando para vocês a importância de você colocar a cara a tapa, a importância de você se mostrar. Então, se nesse momento você ainda tem vergonha de ir para um lugar para se conectar com pessoas, é porque tudo que eu falei para você entrou por um ouvido e saiu pelo outro, tá bom? Então eu tenho certeza absoluta que todo mundo que for vai sair de lá sabendo se posicionar melhor, sabendo se comunicar melhor, sabendo dominar as suas relações pessoais e profissionais, tendo liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade pessoal, tudo isso, tá? Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre o evento, ou se você não estava aqui nos dias que eu estava falando sobre ele, porque muita gente hoje é a primeira live, eu vi que a galera falou que Kátia é a primeira live, não tem problema, tá bom? O que você vai fazer? Nesse exato momento, ou quando eu acabar a live, tanto no YouTube quanto no Instagram, você vai me mandar um direct falando assim: Kátia, quero saber mais sobre o seu evento. Pode ser agora, eu tô vendo que a galera tá saindo pra... não tem problema. Me manda um direct agora falando assim: Kátia, quero saber mais sobre o seu evento, que eu vou te explicar. Sem o menor problema, tá? Só que, se você ainda tem essa trava de: nossa, mas eu vou mandar mensagem para a Kátia, eu tô desde segunda-feira falando que você tem que colocar a cara a tapa. Eu tô desde segunda-feira falando que você tem que se mostrar. Então, por que não fazer isso comigo, que sou a mentora de vocês todos? Sabe por quê? E agora eu vou pegar pesado com vocês, tá, gente? Não levem pro pessoal. Sabe por quê? Hoje é sexta-feira e a gente tem quase 200 pessoas online aqui com a gente? Sabe por que hoje é sexta-feira? E sim, tem gente que tá aqui para aprender, mas tem gente que tá aqui porque simplesmente não tem ninguém para sair. E porque simplesmente às vezes não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro entrando na sua conta nesse momento, você gastou tudo, porque você não tem consciência.
simplesmente porque você não age. E é exatamente isso que eu tô impedindo vocês de fazerem novamente, de repetir pro resto da vida de vocês. Então, se você quer parar de passar sexta-feiras sozinhos e sexta-feira sem dinheiro, tome uma atitude, por favor, nessa vida. E talvez essa sua primeira atitude é me mandar um direct falando assim: Kati, quero saber mais sobre o seu evento, porque eu tô disposto a mudar de vida. Então, se vocês estão aqui, a gente tem quase 200 pessoas. Se você que tá aqui tá disposto a realmente fazer com que o seu 2023 seja diferente do seu 2022, me manda uma mensagem no direct falando assim: Kati, eu tô disposto, eu quero muito, me ajuda, que a gente vai dar um jeito. Eu tô aqui pra isso. Tá bom? Como eu falei, a gente tem poucas vagas e a gente já vendeu metade. Não dá pra colocar a gente no chão e nem na escada. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Pra galera do Instagram, o meu link está na bio, certo? Então, se você já tem certeza absoluta que você quer ir no evento, só que não tem dúvida nenhuma, clica no link da bio, vai lá, compra, e eu te admiro demais por isso, porque você é 1% das pessoas que agem. Agora, se você tá em dúvida com alguma coisa, me manda um direct falando: Kati, quero muito ir, mas tenho essa dúvida aqui que eu vou te responder. Agora, pro pessoal que tá no YouTube, vai ser um pouquinho diferente. O que eu vou fazer com vocês? Nesse exato momento, eu tô enviando um link. Cadê? Eu vou enviar um link pra vocês da galera da minha equipe. O que vai acontecer? Você vai clicar nesse link e você vai falar diretamente com eles. Porque aí lá, talvez eles consigam uma condiçãozinha especial pra vocês, simplesmente porque vocês estão me assistindo no YouTube. Kati, mas eu sou do Instagram e tô com ciúmes porque eu também quero uma condição especial. Me manda um direct, quem sabe, muito quem sabe, eu não faço pra você também. Mozão, não tô conseguindo copiar e colar aqui, o que eu faço? Problemas técnicos, gente, faz parte. Pode falar, amor. Copia aqui. Já copiei. Gente, eu não sei mexer em Mac, vocês acreditam? O problema, né? Não. Comande C. Ah, tá. Calma aí, gente, que eu já volto pra vocês. Comande V. Pronto. Obrigada, amor. Acabei de enviar no YouTube um link que você vai clicar e vai direto falar com a minha equipe comercial pra você tentar uma vagazinha aí de condição especial. Show? Alguém tem alguma pergunta sobre o evento ou sobre a live? Vou responder 3 perguntas, gente. 3 perguntais. Usar todos esses assuntos da live em relacionamento faz dar um up? Ô, gente, tudo que eu tô falando aqui é relacionamento, pelo amor de Deus. Sem exceções, tá? Então, relacionamento é qualquer coisa que envolva 2 ou mais pessoas. Tem como ter uma consultoria particular? Tem. Me manda uma mensagem no direct falando exatamente isso. Kati, quero uma consultoria particular. Porque, inclusive, em um dos ingressos do evento, a gente vai disponibilizar isso. Kati, já saiu algum casal de suas lives? Vários, gente. Tanto das lives, quanto dos eventos que eu fui palestrar, quanto de mentoria. Quanto tempo será o evento em São Paulo? Gente, vão ser 12 horas de evento, tá? Então vai ser de 9 da manhã até 9 da noite. Então, assim, Kati, não sou de São Paulo, não tem problema, não se sinta inseguro com isso, eu vou viabilizar a sua vinda, a gente pensou em tudo isso. Então também me manda um direct, tá bom? Kati, você pretende fazer em Florianópolis? Gente, por enquanto, o único lugar que eu pretendo fazer é em São Paulo, por isso se você é de outro lugar e você pode vir, venha pra cá, tá bom? Kati, qual é a diferença de vulgaridade e sensualidade? Essa é boa. Dá pra ser sexy com uma roupa mais provocativa sem ser vulgar, por exemplo? Dá. Tem como. Você tem que entender que a gente sempre tem que balançar, ok? Então, se eu tô com uma roupa justa, eu nunca vou... Por que eu vou usar uma roupa justa, decotada e curta?
Eu já fui essa pessoa, tá, gente? Eu falo hoje porque hoje eu tenho consciência. Mas assim... Então, isso é uma pessoa vulgar. Agora, o que é uma pessoa que chama atenção e é atraente do jeito certo? A pessoa, ela compensa algo. Então, por exemplo, cara, se é longo, se é curto, se é decotado, por que vai ser justo, né? E por aí vai. Então, tem que sempre balancear alguma coisa, porque se você quiser mostrar tudo que você tem ao mesmo tempo, não vai dar certo. E você vai ser vista como talvez um objeto, por aí vai. E novamente é somente a interpretação da pessoa com que você já está. Não está funcionando o link, ele não está direcionando, tá? Então calma aí, ó. Tá? Ó, estão falando aqui que já estão falando com o aluno. Que esquisito. O link não está viabilizado, Kat. Vou enviar de novo, gente. Tentem de novo, porque tá assim. Talvez sejam muitas pessoas falando e é por isso que tá dando erro, tá? Mas pode ficar tranquilo, porque tá funcionando. Caso você não consiga de jeito nenhum, o que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem no Instagram, falando, Kat, tentei acessar o link e não consegui. Relacionamento homoafetivo, rola de formar? É lógico, gente. Já aconteceu também, tá? Um beijo de Catalão, Goiás. Kat, será transmitido online? Sou de Portugal. Gente, o evento não vai ser transmitido online. Ele vai ser gravado. Só que somente quem vai ter a gravação de 12 horas de evento para você maratonar quando você quiser, vai ser os alunos do evento, tá? Que estiverem lá presencial. Ó, o Alexandre falou assim, na verdade o link não está direcionando, tem que copiar e colar direto na aba do Google Chrome. Então faça isso que o Alexandre falou, que ele está ajudando a gente aqui, tá bom? E se não estiver dando certo, me manda um direct falando, Kat, tentei e não consegui. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou responder mais uma. Tem uma aqui que não conta, mas eu vou responder também. Como é pra você lidar com tanto assédio porque não sabem o que é capital erótico? Parece que não ligam pro seu conteúdo e só beleza externa. Evelyn, eu já passei muito por isso, porque antigamente meu posicionamento ele era muito errado. No sentido de que eu já fui a pessoa que só postava foto de biquíni no Instagram. Tá, gente? Eu já fui essa pessoa e eu obrigava que as pessoas me levassem a sério mesmo assim. Que erro, né? E daí eu entendi que, cara, se eu só mostro isso, as pessoas estão vendo como um objeto. Hoje em dia é raríssimo. E quando eu falo raro, é raro de verdade. Uma pessoa faltar com respeito comigo por causa do meu conteúdo da rede social. As pessoas têm medo de faltar com respeito comigo. Porque elas sabem que o meu posicionamento é muito sério. E eu deixo isso muito claro pra todo mundo. Se tentar alguma coisa, vai voltar pra casa chorando. E é isso, tá? Então, hoje em dia, eu lido com assédio no sentido das pessoas me elogiarem, mas é de um jeito legal, assim, tipo, você tá bonita e tal, e é isso. Não é como antigamente acontecia. Então, bora, gente. Última pergunta. Que eu também mereço sextar, né? Eu vou até comer uma barrinha de proteína aqui enquanto vocês estão falando, se vocês me permitirem. Mais alguma? Ou posso sair e deixar vocês sextarem o sextou de vocês também? Então é isso, gente, ó. Kátia, é dia 17 ou 18 o evento? No WhatsApp aqui disseram que é 17. Gente, é dia 17 de dezembro. 17 de dezembro, começa às 9 horas da manhã e vai até 9 horas da noite. E aí é lógico, tem vários tipos de ingressos. Se você adquirir ou os 2 maiores ingressos, digamos assim, você talvez tenha um acesso comigo na sexta-feira. Um jantar comigo na sexta-feira. Mas é 17, tá bom? Então, novamente, gente, reforçando, muito obrigada por vocês estarem comigo até o final. Eu sou completamente apaixonada por vocês, eu gosto de deixar isso sempre claro, tá? Porque eu sei que a gente não se conhece muitos, mas eu já considero vocês família, tá bom? Então foi um prazer estar aqui com todos vocês essa semana. Eu espero que realmente, do fundo do coração,
Gente, eu fico emocionada mesmo, assim. Eu espero muito que vocês coloquem em prática tudo que eu ensinei pra vocês, porque isso mudou a minha vida. E se isso mudou a minha vida, eu tenho certeza que isso tem potencial pra mudar a vida de vocês. Só que vocês precisam muito colocar em prática e aplicar tudo de verdade, tá bom? E pra quem realmente quiser ir pro próximo nível, me chama no direct, vamos pro evento, vamos fazer acontecer e sair da zona de conforto para fazer 2023 ser diferente de 2022, tá bom? Um beijo, gente. Espero muito que vocês curtam a sexta-feira de vocês e coloquem tudo em prática. Não esqueçam, não conseguiu acessar link no YouTube, me manda um direct que eu mando para vocês o link. E não conseguiu, tem alguma dúvida, alguma coisa sobre o evento, me manda uma mensagem no direct que eu respondo também. Beijo, galera.